Você já se sentiu preso em um segredo que poderia destruir tudo ao seu redor? Um segredo que começa como um sussurro, mas cresce até virar uma tempestade que ameaça engolir sua vida? Hoje, vamos mergulhar numa história cheia de emoções, desejos proibidos e escolhas que mudam tudo. É uma história que vai mexer com você, fazer seu coração acelerar e, quem sabe, te deixar pensando por dias. Então, pegue um café, se ajeite bem e venha comigo para um vilarejo perdido às margens do rio Amazonas, onde a vida parece simples, mas guarda segredos que queimam como o sol do meio-dia. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar seu comentário para nos apoiar a trazer mais histórias como essa. Vamos lá? No coração de uma pequena vila cercada por plantações de cacau, onde o cheiro doce dos frutos maduros se misturava ao vento quente que soprava do rio Amazonas, vivia João. A vila era um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar, como as águas preguiçosas do rio que cortava os campos. De manhã, o sol nascia pintando de dourado as folhas largas das cacaueiras, e à noite, o céu se abria em um tapete de estrelas que parecia sussurrar histórias antigas. Era um lugar onde todos se conheciam, onde as portas das casas ficavam abertas e os risos das crianças ecoavam pelas trilhas de terra vermelha. João era o caçula de uma família de 4 irmãos, todos homens, criados com suor e trabalho na roça. Ele tinha os olhos castanhos brilhantes, como o reflexo da água sob o sol, e um sorriso tímido que escondia uma curiosidade ardente sobre o mundo além da vila. Seu corpo, magro mas firme de tanto ajudar nos campos, carregava a pele bronzeada pelo sol tropical. João não era de falar muito, mas quando abria a boca, suas palavras eram sinceras, quase ingênuas. O que fazia esse João, tão bonzinho, vai longe, diziam, enquanto ele apenas sorria e coçava-lhe a cabeça, sem saber ao certo o que queria da vida. Depois de terminar a escola, João se sentia perdido. Seus irmãos mais velhos já haviam traçado seus caminhos, cada um com sua casa, sua família, sua rotina. O irmão mais velho, Mateus, tinha 28 anos e era um homem forte, de mãos calejadas de tanto trabalhar nas plantações de cacau. Ele era casado com Ana, uma mulher de beleza serena, com cabelos negros que caíam em ondas até a cintura e olhos que pareciam carregar o mistério do rio. Ana tinha 26 anos, uma figura esguia, mas com curvas que se destacavam sob as saias leves que usava para trabalhar nos campos. Quando ela caminhava entre as cacaueiras, o tecido fino da saia dançava com o vento, revelando a pele morena e lisa de suas pernas, como se o próprio sol tivesse desenhado cada contorno. Ela tinha um jeito delicado, mas seus olhos sempre pareciam guardados. O segundo irmão, Lucas, de 26 anos, era o oposto de Mateus. Ele não gostava da roça, preferia o movimento do mercado da vila, onde o cheiro de café torrado e frutas tropicais enchia o ar. Lucas era casado com Clara, uma mulher de 24 anos, que parecia nascida para encantar. Clara era conhecida no mercado por sua lábia afiada e seu sorriso que fazia qualquer freguês abrir a carteira. Alta, com a pele clara que reluzia sob o sol, ela usava blusas justas que marcavam suas curvas generosas e seus cabelos castanhos, sempre soltos, balançavam como uma cascata quando ela ria. Cada gesto de Clara era calculado, mas natural, como se ela soubesse exatamente o efeito que causava em quem a olhava. O terceiro irmão, Pedro, de 24 anos, era um carpinteiro habilidoso que passava semanas fora da vila, trabalhando em vilarejos vizinhos. Ele era casado com Sofia, uma jovem de 22 anos, cheia de energia e com um jeito de... Sofia tinha a pele bronzeada de quem passava horas cuidando do jardim, e seus cabelos curtos, castanhos, sempre bagunçados pelo vento, davam a ela um ar travesso. Ela gostava de usar camisetas leves e shorts que mostravam suas pernas firmes, moldadas pelo trabalho na roça e pelas danças nas festas da vila. Sofia era de riso fácil, mas havia uma inquietação em seus olhos, como se a vida na vila, por mais alegre que fosse, não fosse suficiente para preencher seu coração. João, diferente dos irmãos, ainda não tinha encontrado seu lugar. Ele passava os dias ajudando na roça dos pais, carregando sacos de cacau ou consertando cercas,
mas sua mente estava sempre vagando. Ele se perguntava o que havia além das plantações, além do rio que cortava a vila, além das conversas simples dos vizinhos. Sua mãe, Dona Rosa, uma mulher de mãos calejadas e olhos gentis, vivia dizendo: João, meu filho, já está na hora de achar um rumo. Não dá. Ele apenas sorria, prometia pensar no assunto, mas no fundo não sabia por onde começar. A vila estava em efervescência com a chegada da colheita do cacau. Era uma época de trabalho intenso, mas também de alegria, com os preparativos para o carnaval que se aproximava. As ruas de terra se enchiam de risos e o som dos tambores já começava a ecoar, anunciando as noites de samba e dança. João gostava de observar o movimento, mas também se sentia um pouco à parte, como se não pertencesse completamente àquele mundo. Ele passava horas sentado à beira do rio, olhando as águas escuras que refletiam o céu, pensando no futuro. Será que tem algo mais para mim lá fora? Ele se perguntava enquanto jogava uma pedrinha na água e via os círculos se formarem, espalhando-se até sumir. Foi numa dessas manhãs, quando o sol escaldava a vila e o ar cheirava a terra úmida, e Mateus, o irmão mais velho, estava ocupado com uma reunião na Associação dos Agricultores, discutindo a divisão das águas do rio para a irrigação. Ana, sua esposa, ficou sozinha na roça, e João, como sempre prestativo, ofereceu-se para ajudar. Ele pegou a bicicleta velha, com o pneu meio torto, e pedalou até a plantação de Mateus, que ficava a poucos minutos dali, perto da margem do rio. O campo era um mar de cacaueiras, com frutos dourados pendurados nos galhos, brilhando sob o sol. Ana já estava lá com uma saia leve de algodão que balançava ao vento, o tecido colado ao corpo por causa do calor. Seus cabelos estavam presos num coque frouxo e algumas mechas escapavam, caindo sobre o pescoço brilhante de suor. João, que bom que você veio, disse Ana com um sorriso que parecia iluminar o campo. Sua voz era suave, mas havia algo nos olhos dela. Uma mistura de alívio e outra coisa que João não soube identificar. Mateus, vamos colher esses cacaus antes que o sol aperte mais? João assentiu, pegando o facão e começando a cortar os frutos maduros, colocando-os com cuidado em um cesto de palha. Ana trabalhava ao lado dele, movendo-se com uma graça natural, o corpo inclinado para alcançar os galhos mais baixos. Cada movimento fazia a saia subir um pouco, revelando a pele morena das coxas, e João, sem querer, desviava o olhar, sentindo o rosto esquentar. O sol subia no céu e o calor ficava mais intenso, como uma brisa quente que parecia sair do próprio chão. O som do rio ao fundo, com sua correnteza lenta, misturava-se ao canto dos pássaros e ao farfalhar das folhas. João e Ana trabalhavam em silêncio, mas havia uma tensão no ar, algo que nenhum dos dois mencionava. Quando o cesto ficou cheio, Ana sugeriu que descansassem à sombra de uma árvore grande. Eles se sentaram na grama macia e Ana tirou o chapéu de palha, deixando os cabelos soltos caírem sobre os ombros. O suor brilhava em sua pele e a saia, agora úmida, grudava nas pernas, desenhando cada curva de seu corpo. Esse calor tá de matar, né? Disse Ana, abanando-se com o chapéu. Ela olhou para João, os olhos brilhando como o reflexo do rio. Você aguenta bem, João. Tô impressionada. Ele riu, meio sem jeito, coçando a nuca. É só costume, Ana. Cresci nesse sol. Ela sorriu, inclinando-se um pouco mais para ele, o ombro quase tocando o dele. Você é diferente, sabia? Tão quieto, mas tem algo em você. Parece que está sempre pensando em coisas grandes além dessa vila. João ficou sem saber o que dizer, sentindo o coração bater mais rápido. O cheiro de Ana, uma mistura de suor e do doce dos cacaus, parecia. Ana pegou uma garrafa d'água no cesto e ofereceu a João. Mas ao passar a garrafa, seus dedos roçaram os dele, demorando um pouco mais do que o necessário. João sentiu um arrepio, como se uma corrente elétrica tivesse passado por ele. Ele olhou para Ana e os olhos dela estavam fixos nos dele, com uma intensidade que o fez engolir em seco. Mateus está sempre tão ocupado, ela murmurou, quase para si mesma, o tom carregado de uma tristeza que João não esperava.
Às vezes fico sozinha aqui, só eu e esses cacaus. É como se o mundo esquecesse de mim. João, com sua ingenuidade de rapaz novo, quis confortá-la. Você não tá sozinha, Ana. Tem a gente e a família, né? Se precisar, eu venho ajudar mais vezes. Ana sorriu, mas havia algo diferente naquele sorriso, algo que misturava gratidão e um desejo que João ainda não entendia. Ela se aproximou mais, o ombro agora encostado no dele e o calor do corpo dela. Você é um bom menino, João. Ela disse, a voz baixa, quase um sussurro, mas às vezes eu preciso de mais do que ajuda com o cacau. Antes que João pudesse responder, Ana colocou a mão sobre a dele, os dedos quentes e macios envolvendo os seus. O coração de João disparou, e ele sentiu o mundo ao redor ficar silencioso, como se o rio, os pássaros e o vento tivessem parado para observar. Ana se inclinou ainda mais, o rosto tão perto que ele podia sentir o calor de sua respiração. João? Ela começou, mas não terminou. Em vez disso, ela se levantou, pegou a mão dele e o puxou em direção à pequena casa de madeira que ficava no canto da roça, onde ela e Mateus guardavam as ferramentas e, às vezes, descansavam. O coração de João batia tão forte que parecia ecoar no peito, e ele a seguiu, sem saber ao certo o que estava por vir, mas incapaz de resistir. A porta de madeira rangeu suavemente quando Ana a abriu, puxando João para dentro da pequena casa no canto da roça. O ar lá dentro era quente, carregado com o cheiro de terra seca e madeira velha, misturado ao doce dos cacaus que ainda impregnava as mãos de ambos. A luz do sol entrava pelas frestas das tábuas, desenhando linhas douradas no chão de terra batida. João sentia o coração martelar no peito, como se cada batida ecoasse no silêncio da casinha. Ana soltou a mão dele, mas seus olhos continuavam presos aos dele, brilhando com uma intensidade que fazia o ar parecer mais denso. Ela deu um passo à frente. O corpo tão próximo que João podia sentir o calor que emanava dela, como uma brisa quente que sobe do rio ao entardecer. João, você já sentiu o vazio que aperta o peito? Perguntou Ana, a voz tão baixa que parecia um segredo compartilhado entre eles. Ela não esperou resposta, apenas se aproximou mais. Antes que João pudesse pensar em algo para dizer, Ana levantou a mão e tocou o rosto dele, os dedos deslizando suavemente pela bochecha bronzeada. O toque era leve, mas parecia queimar, e João, com seus 20 anos de juventude e inexperiência, ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar. Às vezes, sinto ele o dia todo, sozinha aqui, com o Mateus sempre tão longe. Continuou Ana, os olhos agora úmidos, como se guardassem lágrimas que ela se recusava a deixar cair. João engoliu em seco, sentindo a garganta seca. Ele queria dizer algo, confortá-la, mas as palavras pareciam presas como peixes enroscados numa rede. Ana não precisava de palavras. Ela se inclinou, o rosto tão perto que João podia sentir o hálito quente dela com um leve toque de cacau. Então, num movimento lento e quase inevitável, os lábios dela encontraram os dele. Foi um beijo suave no começo, como o roçar de uma pena, mas logo se intensificou. Ele hesitou por um instante, o pensamento de Mateus, seu irmão mais velho, atravessando sua mente como um relâmpago. Mas o calor do corpo de Ana, a forma como ela o puxava para si, dissolveu qualquer resistência. Eles se entregaram a um momento de paixão, como se o mundo lá fora, com suas plantações de cacau e o murmúrio do rio, tivesse desaparecido. Na penumbra da casinha, sob a luz fraca que entrava pelas frestas, Ana puxou João para um canto onde havia um velho colchão coberto por uma manta desbotada. O corpo dela, quente e macio sob a saia fina, parecia chamar o dele, e João, perdido naquele turbilhão de sensações, deixou-se levar. As mãos dela, calejadas pelo trabalho, mas ainda delicadas, deslizaram pelos ombros dele, puxando-o mais para perto. Cada toque era como uma faísca, acendendo algo dentro de João que ele não sabia que existia. O cheiro doce do suor dela, misturado ao aroma da terra, enchia o ar. Eles se perderam um no outro.
como duas correntezas que se encontram no meio do rio, fundindo-se numa dança intensa e proibida. Quando tudo terminou, o silêncio voltou, quebrado apenas pelo som distante do rio e pelo canto esporádico de um pássaro lá fora. Ana se afastou lentamente, ajeitando a saia com mãos trêmulas. Seus olhos, agora mais suaves, encontraram os de João, mas havia neles uma sombra de culpa, como nuvens que encobrem o sol. Isso fica só entre nós, João. Ela murmurou, a voz quase inaudível. Ninguém pode saber. O Mateus, ele não entenderia. João assentiu, o peito apertado por uma mistura de emoções que ele não conseguia nomear. Era uma euforia misturada com um peso, como se tivesse cruzado uma linha da qual não havia volta. Ele queria dizer algo, mas apenas balançou a cabeça, prometendo com o olhar que guardaria o segredo. Ana se levantou, alisando os cabelos com um gesto rápido, como se quisesse apagar. Vamos voltar para o trabalho, disse ela, a voz tentando soar firme, mas com um leve tremor. João a seguiu de volta para a roça, o sol agora mais alto no céu, queimando a pele como se quisesse lembrá-lo do que acabara de fazer. Eles retomaram a colheita, cortando os cacaus em silêncio, mas o ar entre eles estava diferente, carregado de algo que nenhum dos dois ousava mencionar. João sentia o peso do olhar de Ana, de vez em quando, mas evitava encará-la com medo de que seus olhos revelassem o turbilhão que sentia por dentro. Os dias seguintes passaram numa névoa estranha. João continuava sua rotina na vila, ajudando os pais na roça, consertando cercas, carregando sacos de cacau até o depósito. Mas algo havia mudado. Ele não conseguia parar de pensar em Ana, no toque dela, no calor daquele momento na casinha de madeira. Ao mesmo tempo, cada vez que via Mateus, com seu jeito sério e suas mãos calejadas, ele se perguntava como poderia olhar nos olhos do irmão, sabendo o que havia feito. Mas Ana, com sua presença serena e seus olhares furtivos, parecia puxá-lo de volta, como a correnteza do rio que não deixa um barco escapar. Numa tarde abafada, enquanto João ajudava a mãe a separar os grãos de cacau no quintal de casa, Dona Rosa o chamou com aquele tom que misturava carinho e preocupação. João, meu filho, você tá muito avoado esses dias. Tá acontecendo alguma coisa? Ele sorriu tentando disfarçar. Nada não, mãe. Só o calor que tá me deixando cansado. Dona Rosa franziu a testa, mas não insistiu. Então tá, mas amanhã você vai ao mercado ajudar a Clara, tá? O Lucas disse que tá precisando de uma mãozinha extra. João assentiu, sentindo o coração dar um salto. Clara, a esposa de Lucas com seu jeito encantador e seus sorrisos que pareciam prender qualquer um. Ele já conhecia o efeito que ela tinha nas pessoas. A ideia de ir ao mercado o deixou inquieto, como se algo dentro dele soubesse que mais segredos poderiam estar à espreita. Na manhã seguinte, o céu estava claro, com algumas nuvens brancas flutuando como plumas no horizonte. João pegou a bicicleta e pedalou até o mercado da vila, que ficava às margens do rio, onde o movimento começava cedo. O lugar era uma explosão de cores e sons, o vermelho vibrante das mangas, o verde brilhante das ervas frescas, o aroma forte do café torrado misturado ao doce das goiabas maduras. Mulheres com cestas de palha negociavam preços, enquanto homens descarregavam caixas de frutas dos barcos que vinham pelo rio. No meio de tudo isso, estava Clara, em pé atrás de sua barraca, com uma blusa justa que marcava as curvas do corpo e uma saia que dançava ao redor das pernas a cada passo que ela dava. João! Chegou na hora certa, exclamou Clara, com seus cabelos castanhos brilhavam sob o sol e os olhos de um castanho quente pareciam convidar qualquer um a se aproximar. O Lucas foi buscar mais mercadoria no porto e eu tô precisando de ajuda para organizar isso aqui. Vem, me dá uma mão. João deixou a bicicleta encostada numa árvore e se aproximou, sentindo o olhar de Clara sobre ele, como se ela estivesse avaliando cada movimento seu. Ele começou a arrumar os sacos de cacau na barraca, empilhando-os com cuidado, enquanto Clara atendia os fregueses com sua fala doce e riso fácil. Enquanto trabalhavam, Clara não parava de falar, contando histórias do mercado, rindo de um freguês que tentou barganhar por uma goiaba quase de graça.
Você já viu como esse povo acha que pode levar tudo de graça? Disse ela, dando uma risada alta que fez algumas cabeças se virarem. João sorriu, mas mantinha o foco no trabalho, tentando não se distrair com o jeito dela. Clara, no entanto, parecia. Ei, João, você é muito quieto, sabia? Tô começando a achar que você não gosta de mim. Brincou ela, inclinando-se para pegar um saco de cacau bem ao lado dele, tão perto que o ombro dela roçou no dele. João riu meio sem jeito. Não é isso, Clara. É que eu não sou muito de falar. Ela ergueu uma sobrancelha, o sorriso travesso ainda nos lábios. É mesmo? Pois eu acho que você tem muito a dizer, só tá guardando para si. Ela se endireitou, mas ficou parada ali tão perto que João podia sentir o perfume leve que ela usava. Uma mistura de flores e algo mais doce que lembrava o açúcar queimado das sobremesas que sua mãe fazia. O mercado estava lotado, mas naquele momento parecia que só existiam os dois ali, entre os sacos de cacau e as vozes distantes dos fregueses. O dia passou rápido, com João carregando caixas, pesando frutas e ajudando Clara a atender os clientes. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu, Clara sugeriu que descansassem um pouco e os dois se sentaram num banco improvisado atrás da barraca, protegidos pela sombra de uma lona colorida. Ela pegou uma garrafa d'água e ofereceu a João, mas ao passar a garrafa, seus dedos roçaram os dele, assim como Ana havia feito dias antes. O gesto foi tão sutil que poderia ter sido acidental, mas o olhar de Clara, fixo e penetrante, dizia o contrário. Você já pensou em como a vida aqui pode ser solitária, João? Perguntou ela, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. O Lucas está sempre correndo, sempre com os amigos, e eu... Bom, eu fico aqui, sorrindo para os fregueses, mas às vezes sinto ele tão distante. João olhou para ela, sentindo o coração acelerar novamente. Havia algo na voz de Clara, uma vulnerabilidade que ele não esperava encontrar por trás daquele sorriso sempre tão confiante. Ele quis dizer algo, mas antes que pudesse, Clara se inclinou mais perto. O cheiro do perfume dela o envolveu, e João sentiu o calor subir pelo pescoço. Você é diferente, João, disse ela, a voz suave como uma brisa. Tão novo, tão cheio de sonhos. Me faz lembrar como era antes de tudo isso. Ela sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos, como se estivesse olhando para algo que havia perdido. Sem aviso, Clara colocou a mão no braço dele, os dedos quentes, apertando levemente a pele. João sentiu o corpo inteiro reagir, como se o toque dela tivesse acendido uma chama que ele não sabia que carregava. Ele olhou para ela, os olhos dela brilhando com uma mistura de desejo e algo mais profundo, algo que ele não conseguia decifrar. O mercado estava quase vazio agora, com apenas algumas vozes distantes ecoando ao longe. Clara se levantou, puxando João pela mão, e o levou para trás de um monte de sacos de cacau que formavam uma espécie de parede improvisada. Vem comigo um segundo, disse ela. João a seguiu, o coração batendo tão forte que parecia que o mundo inteiro podia ouvir. O crepúsculo pintava o céu com tons de laranja e roxo, enquanto o mercado da vila ia se esvaziando, deixando apenas o eco distante de vozes e o murmúrio do rio Amazonas ao fundo. Atrás dos sacos de cacau empilhados como uma muralha improvisada, Clara puxou João para um canto escondido, onde a lona colorida da barraca lançava sombras dançantes. O ar estava pesado, carregado com o perfume doce das frutas e o calor que ainda emanava do dia. João sentia o coração disparado, como tambores de carnaval anunciando algo grandioso e perigoso. Clara o encarava, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de ousadia e vulnerabilidade, como se estivesse desafiando o mundo e, ao mesmo tempo, buscando refúgio. João, você já sentiu o coração querer algo que não deveria? Perguntou ela, a voz um sussurro rouco, quase abafado pelo farfalho. Ela não esperou resposta, apenas se aproximou, o corpo tão perto que João podia sentir o calor da pele dela através da blusa fina. O tecido, ligeiramente úmido pelo suor do dia, delineava cada curva, e os cabelos soltos caíam sobre os ombros dela como uma cascata castanha, brilhando à luz fraca do entardecer. João tentou falar, mas as palavras se dissolveram na garganta como açúcar derretendo na chuva. Clara colocou a mão no peito dele,
os dedos traçando um caminho lento até o pescoço, onde a pele de João ardia sob o toque. Às vezes, sinto ele tão vazio, João, disse ela, os olhos fixos nos dele, como se estivesse procurando algo que só ele poderia dar. O Lucas, ele tá sempre correndo, bebendo com os amigos, e eu fico aqui, sorrindo para todo mundo, mas sozinha. Havia uma dor crua na voz dela, uma confissão que parecia João, com sua juventude impulsiva, quis confortá-la. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Clara se inclinou e o beijou. O beijo foi diferente do que ele havia experimentado com Ana. Se com Ana havia sido uma entrega suave, quase hesitante, com Clara era uma chama que se acendia rápido, ardente e incontrolável. Os lábios dela, macios e quentes, moviam-se com uma urgência que fez João esquecer o mercado, o rio, até mesmo o peso da culpa que ainda carregava pelo que havia acontecido com Ana. Ele respondeu ao beijo, as mãos hesitando antes de encontrar os ombros dela, sentindo a pele lisa e quente sob o tecido leve. Clara o puxou para mais perto e eles se perderam num momento de paixão, escondidos atrás dos sacos de cacau, onde o mundo parecia não existir. O cheiro doce das frutas misturava-se ao perfume floral que Clara usava, envolvendo-os naquele canto apertado, com a lona balançando ao vento e o som distante do rio como única testemunha. Eles se entregaram um ao outro. O corpo de Clara, firme e curvilíneo, parecia chamar João, e ele, com o coração acelerado e a mente nublada, seguiu aquele chamado. Cada toque era como uma onda quebrando na margem, intensa e avassaladora, levando embora qualquer resistência. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Clara ajeitou a blusa com um sorriso travesso, mas seus olhos carregavam uma sombra de preocupação. Isso é nosso segredo, João, disse ela, a voz firme, mas com um leve tremor. O Lucas não pode saber. Ninguém pode. João assentiu, o peito apertado por uma mistura de euforia e medo. Ele sabia que estava cruzando outra linha, mergulhando ainda mais fundo num caminho que parecia sem volta. Tá bem, Clara, murmurou ele. A voz rouca, Clara sorriu, mas havia algo nos olhos dela, uma mistura de alívio e culpa, como se ambos soubessem que aquele momento, por mais intenso que fosse, trazia um preço. Ela se levantou, alisando os cabelos com um gesto rápido, e voltou para a barraca, como se nada tivesse acontecido. João a seguiu, o corpo ainda tremendo com o calor do que acabara de viver, mas a mente pesada com o peso de mais um segredo. Os dias seguintes foram uma dança confusa entre a rotina e o torpor. João continuava ajudando na roça dos pais, pedalando pelas trilhas de terra vermelha, sentindo o sol queimar a pele enquanto carregava cestos de cacau. Mas agora, cada vez que via Mateus, com seu jeito sério e suas histórias sobre a Associação dos Agricultores, ou Lucas rindo alto com os amigos no mercado, uma onda de culpa o atravessava como uma faca. Ele tentava se concentrar no trabalho, nas conversas simples com a mãe, nos risos das crianças que corriam pela vila, o toque suave de Ana na casinha de madeira, o beijo ardente de Clara atrás dos sacos de cacau. Tudo parecia gravado em sua pele, como marcas que não saíam com o banho no rio. Uma tarde, enquanto João descansava à sombra de um cajueiro no quintal de casa, o vento trazendo o aroma doce das frutas maduras, Dona Rosa apareceu com uma expressão preocupada. João, você tá estranho, meu filho. Parece que tá carregando o mundo nas costas, disse ela, os olhos gentis, mas perspicazes, como se pudesse enxergar através dele. João forçou um sorriso, coçando a nuca. É só cansaço, mãe. O calor tá forte. Ela não pareceu convencida, mas apenas suspirou e mudou de assunto. Amanhã você vai ajudar a Sofia na casa do Pedro. Ele tá viajando de novo e ela precisa de alguém para consertar o galinheiro. Não esquece, hein? João sentiu o estômago apertar. Sofia, a esposa de Pedro, com seu jeito descontraído e seus olhos que ele a conhecia desde pequeno, quando ela ainda era apenas a namorada de Pedro, sempre brincando e dançando nas festas da vila. Mas agora, com tudo a voz de Topori que havia acontecido com Ana e Clara,
a ideia de estar sozinho com Sofia o deixava inquieto. Ele assentiu para a mãe, prometendo ir, mas uma parte dele temia o que poderia acontecer. Tá bom, mãe, eu vou, disse ele, tentando soar natural, mas sentindo o peso de seus próprios pensamentos. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, com o sol brilhando forte sobre a vila. João pegou a bicicleta e uma pequena caixa de ferramentas, pedalando por uma trilha sinuosa que cortava as plantações de cacau até a casa de Pedro e Sofia. A casa era simples, feita de madeira e telhas de barro, com um quintal cheio de ervas e flores silvestres que Sofia cuidava com carinho. O galinheiro no canto do terreno estava com uma cerca quebrada e Sofia apareceu na porta, vestindo uma camiseta leve que deixava os ombros à mostra e um short que revelava as pernas bronzeadas, moldadas pelo trabalho no jardim e pelas danças nas festas da vila. Seus cabelos curtos estavam soltos, balançando ao vento, e os olhos castanhos brilhavam com um misto de alegria e travessura. João, graças a Deus você veio, exclamou ela, correndo para abraçá-lo com um entusiasmo que o pegou desprevenido. O abraço foi rápido, mas o corpo dela, quente e firme, deixou uma impressão em João, como se o toque tivesse acordado algo dentro dele. Esse galinheiro tá um caos, e o Pedro tá lá sabe-se lá onde construindo móveis para meio mundo, disse Sofia, rindo enquanto apontava para a cerca quebrada. Vem, me ajuda a botar ordem nisso aqui. João sorriu, tentando ignorar o calor que subia pelo pescoço, e começou a trabalhar, pegando. Enquanto consertava a cerca, Sofia ficou por perto, agachada no chão, juntando as galinhas que haviam escapado. Ela falava sem parar, contando histórias sobre as festas de carnaval do ano passado, sobre como havia dançado samba até o sol nascer. Você já dançou samba de verdade, João? Não na meia boca que o povo faz na praça, mas aquela que faz o corpo pegar fogo? Perguntou ela, rindo alto, os olhos brilhando como se estivesse desafiando-o. João riu, sem saber ao certo como responder. Não sou muito de dançar, Sofia. Só fico olhando. Ela ergueu uma sobrancelha, inclinando-se para mais perto enquanto amarrava um pedaço de arame na cerca. É mesmo? Pois eu acho que você tem jeito para dançar. Só falta alguém te ensinar. O trabalho avançava, mas o calor do dia parecia aumentar a cada minuto e João sentia o suor escorrer pela testa. Sofia, com seu jeito descontraído, tirou a camiseta para ficar só de regata, revelando os ombros. Ela pegou uma mangueira e jogou água nas mãos, rindo enquanto algumas gotas respingavam em João. Tá quente demais, né? Toma, se refresca um pouco, disse ela, entregando a mangueira. João pegou, mas o olhar dele, sem querer, seguiu as gotas d'água que escorriam pelo pescoço de Sofia, brilhando na pele como pequenos diamantes. Ele desviou os olhos, tentando se concentrar no trabalho, mas o ar entre eles estava carregado, como um instante antes de uma tempestade. Quando a cerca estava quase pronta, Sofia sugeriu que entrassem para tomar um suco. Você trabalhou direitinho, merece uma pausa, disse ela com um sorriso que parecia esconder algo. João a seguiu para dentro da casa, o coração batendo mais rápido do que gostaria. A sala era simples, com uma mesa de madeira, algumas cadeiras e um ventilador velho girando preguiçosamente no canto. Sofia foi até a cozinha, voltando com 2 copos de suco de caju, o líquido do... Ela se sentou ao lado de João, tão perto que as pernas deles quase se tocaram. Você é tão quieto, João, mas aposto que tem um monte de coisas passando por essa cabeça, disse ela, inclinando-se para a frente, os olhos fixos nos dele. João tomou um gole do suco tentando manter a calma. Não é bem assim, Sofia. Só não sou muito de falar. Ela riu, um som claro que encheu a sala. Sei, mas sabe o que eu acho? Que você guarda segredos, e eu sou boa em descobrir segredos. Ela se aproximou mais, o joelho roçando no dele, e João sentiu o corpo inteiro reagir como se o toque tivesse acendido uma faísca. Sofia inclinou a cabeça, os cabelos curtos caindo sobre o rosto, e sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo brincalhão e perigoso. Antes que João pudesse pensar, ela colocou a mão na coxa dele, os dedos quentes pressionando levemente,
e o olhou com uma intensidade que fez o mundo ao redor desaparecer. Você já sentiu o coração querer pular para fora do peito? Perguntou ela, a voz baixa, quase um convite. Ele não respondeu, mas seus olhos fixos nos dela disseram tudo. Sofia se inclinou, o rosto a poucos centímetros do dele e o ar entre eles pareceu pegar fogo. O calor do meio-dia parecia derreter o ar na sala simples da casa de Sofia, onde o ventilador velho girava com um zumbido preguiçoso, incapaz de aliviar a sensação pegajosa que envolvia tudo. João segurava o copo de suco de caju, o líquido fresco contrastando com o fogo que parecia correr por suas veias. Sofia, com seu olhar travesso e aquele sorriso que parecia desafiar as regras, estava tão perto que o joelho dela roçava o dele, enviando ondas de calor pelo corpo de João. A pergunta dela ainda pairava no ar, como um eco que se recusava a desaparecer. Você já sentiu o coração querer pular para fora do peito? Ele não respondeu, mas o olhar de Sofia, intenso e provocador, parecia puxá-lo para um abismo que ele não sabia se queria evitar. Você não fala muito, né, João? Disse Sofia, inclinando a cabeça, os cabelos curtos caindo sobre a testa como uma cortina bagunçada. Ela riu, um som leve que parecia dançar pela sala, mas havia algo nos olhos dela, uma chama que não era só brincadeira. Mas aposto que sente muito, tô certa? Antes que João pudesse encontrar uma resposta, Sofia se aproximou ainda mais, o corpo dela agora tão próximo que ele podia sentir o calor que emanava da pele bronzeada. A regata fina que ela usava deixava à mostra os ombros fortes, moldados pelo trabalho no jardim, e a curva suave do pescoço, onde uma gota de suor brilhava como uma joia sob a luz que entrava pela janela. João tentou desviar o olhar, fixando-se no copo em suas mãos, mas o coração batia tão forte que parecia... Ele pensava em Pedro, seu irmão, que estava a quilômetros dali, martelando madeira em alguma vila distante. A culpa, que já o acompanhava desde os momentos com Ana e Clara, apertava o peito como uma corda. Mas Sofia não parecia disposta a deixá-lo escapar. Ela colocou a mão sobre a dele, os dedos quentes e firmes, e o olhou com uma intensidade que fez o mundo ao redor desaparecer. Você já pensou em como a vida pode ser curta, João? Perguntou ela, a voz agora mais grave, carregada de uma urgência que ele não esperava. Às vezes, a gente precisa viver o momento antes que ele passe. Sem esperar resposta, Sofia se inclinou e beijou João. Foi um beijo diferente, não tão suave quanto o de Ana, nem tão ardente quanto o de Clara, mas cheio de uma energia selvagem, como o ritmo de um samba que acelera o pulso. João ficou paralisado por um instante, a mente gritando que aquilo era errado, mas ele retribuiu o beijo, as mãos hesitando antes de encontrar os ombros dela, sentindo a pele quente e firme sob seus dedos. Sofia sorriu contra os lábios dele, como se soubesse exatamente o efeito que causava, e o puxou para mais perto, o corpo dela se encaixando no dele como se fossem feitos para aquele momento. A sala parecia girar ao redor deles, o ventilador zumbindo como uma música distante, enquanto o calor do dia se misturava ao calor dos corpos. Sofia o levou até o canto da sala, onde uma manta colorida cobria um velho colchão no chão, usado para os momentos de descanso durante o dia. Ela se sentou, puxando João com ela, os olhos brilhando com uma mistura de ousadia e desejo. Ninguém precisa saber, João, sussurrou ela, a voz como uma promessa secreta. O Pedro tá tão longe. As palavras dela, tão cruas e honestas, acertaram João como um raio, e ele se deixou levar, mergulhando naquele instante como quem mergulha no rio sem pensar na correnteza. Eles se entregaram um ao outro num momento de paixão que parecia desafiar todas as regras da vila. O corpo de Sofia, forte e flexível, movia-se com uma energia que lembrava as danças que ela amava, e João, perdido naquele redemoinho, esqueceu o mundo lá fora. O cheiro de terra, caju e suor enchia o ar, e por um breve instante, nada mais existia além deles dois, como se a casa de madeira fosse um universo à parte, isolado das plantações de cacau e do murmúrio do rio Amazonas. Quando tudo terminou, o silêncio voltou, pesado e carregado de significado.
Sofia se afastou, ajeitando a regata com um sorriso que misturava satisfação e uma ponta de melancolia. Você é um bom menino, João, disse ela, a voz suave, mas com um toque de tristeza. João assentiu, o peito apertado por uma onda de emoções conflitantes. Ele sentia a euforia do momento, mas também o peso da culpa, que agora parecia ainda mais pesado, como uma mochila cheia de pedras. Ele sabia que havia cruzado mais uma linha, e a imagem de Pedro, com seu jeito sério e seu trabalho incansável, não saía de sua cabeça. Tá bem, Sofia, murmurou ele, a voz rouca tentando convencer a si mesmo de que poderia guardar mais esse segredo. Sofia se levantou, pegando os copos vazios de suco e levando-os para a cozinha, como se quisesse apagar qualquer vestígio do que havia acontecido. Volta pro galinheiro, João. Ainda tem trabalho para fazer, disse ela com um tom leve, mas os olhos evitando os dele. João voltou para o quintal, o sol agora mais baixo, lançando sombras longas sobre as ervas e flores que Sofia cultivava com tanto cuidado. Ele pegou o martelo e terminou de consertar a cerca do galinheiro. As galinhas cacarejavam ao redor, alheias ao turbilhão que agitava a mente dele. Ele pensava em Ana, com sua suavidade que o envolvia como uma brisa em Clara, com sua chama que queimava tudo ao redor, e agora em Sofia, com sua energia que parecia desafiar o mundo. Cada uma delas havia deixado uma marca em João, mas também um peso que ele não sabia como carregar. Ele se perguntava como poderia continuar vivendo na vila, vendo seus irmãos todos os dias, sabendo o que havia feito com suas esposas. Os dias seguintes foram um borrão. João continuava sua rotina, ajudando na roça dos pais, pedalando pelas trilhas de terra vermelha, sentindo o sol queimar a pele enquanto carregava cestos de cacau. Mas cada vez que via Mateus, Lucas ou Pedro, a culpa parecia crescer, como uma planta que se alimenta de sombra. Ele tentava se convencer de que poderia manter tudo mas os olhares furtivos de Ana no campo, o sorriso provocador de Clara no mercado e a risada descontraída de Sofia no quintal pareciam puxá-lo de volta, como se ele fosse um barco preso na correnteza do rio. Uma tarde, enquanto João descansava à beira do rio, jogando pedrinhas na água e vendo os círculos se formarem, ele sentiu o peso de tudo o que havia feito. O rio Amazonas, com sua correnteza lenta e implacável, parecia refletir seus pensamentos. Ele pensava em como tudo havia começado. Com um toque, um olhar, um momento que parecia inofensivo, mas que o levou a um caminho que ele não sabia como abandonar. O que eu estou fazendo? Murmurou para si mesmo, a voz quase abafada pelo som da água. Ele sabia que precisava parar, mas a lembrança do calor de Ana, da paixão de Clara e da energia de Sofia parecia mais forte que sua vontade. Naquela noite, o céu estava claro, João estava em casa, sentado no quintal, quando ouviu o som de risadas vindo da praça. Era o ensaio para o carnaval, que se aproximava, trazendo com ele a promessa de noites cheias de música e dança. Ele pensou em Sofia, que provavelmente estaria lá, dançando com seu jeito livre, e em Clara, que talvez estivesse vendendo algo na barraca, com seu sorriso que encantava a todos. E Ana talvez estivesse em casa, sozinha, olhando para o rio com aquele vazio nos olhos. João fechou os olhos, sentindo o coração apertado. Ele sabia que o carnaval traria todos eles juntos, na mesma praça, sob as mesmas luzes, e a ideia o encheu de um medo que ele não conseguia explicar. Com um suspiro, ele se levantou e caminhou em direção à praça, os tambores do samba ecoando ao longe, chamando-o como um convite que ele não sabia se queria aceitar. Os tambores do samba ecoavam pela praça da vila, um ritmo pulsante que parecia. Ele caminhava lentamente em direção àquele som, o coração dividido entre a curiosidade e uma inquietação que crescia como uma tempestade se formando no horizonte. A noite estava quente, o ar carregado com o perfume das flores silvestres e o doce das frutas maduras que pairava pelas ruas. As luzes improvisadas penduradas nas árvores lançavam um brilho amarelado sobre a multidão, que dançava, ria e cantava, antecipando o carnaval, que transformaria a vila num mar de cores e movimento. João sentia o peso de seus segredos, como pedras amarradas aos tornozelos,
mas algo na energia da praça o puxava, como se a música pudesse, por um instante, afogar seus pensamentos. A praça estava cheia, com crianças correndo entre as barracas de comida e adultos se balançando ao ritmo do samba. João avistou Ana primeiro, parada perto de uma barraca de doces. O cabelo solto, ela usava uma blusa leve que dançava com a brisa, e seus olhos, mesmo à distância, pareciam procurar algo na multidão. João desviou o olhar sentindo o peito apertar. Logo depois viu Clara, que ajudava a vender copos de caipirinha numa barraca próxima, o sorriso brilhante atraindo fregueses como abelhas ao mel. Ela ria alto, mas, quando seus olhos cruzaram com os de João, houve um brilho rápido, um segredo compartilhado que fez o coração dele disparar. Sofia, por sua vez, estava no centro da praça, dançando com um grupo de mulheres, o corpo movendo-se com uma graça selvagem, como se o samba fosse parte dela. Seus cabelos curtos balançavam e ela jogou a cabeça para trás, rindo, alheia ao peso que João carregava. Ele ficou parado à beira da praça, as mãos enfiadas nos bolsos, tentando se misturar à multidão, mas sem cada olhar de Ana, cada sorriso de Clara, cada movimento de Sofia parecia puxá-lo de volta para aqueles momentos proibidos que ele não conseguia esquecer. A culpa, que antes era uma sombra, agora era uma corrente que o prendia, dificultando até mesmo respirar. Ele pensava em Mateus, que provavelmente estava em casa, descansando após mais uma reunião dos agricultores. Em Lucas, que talvez estivesse bebendo com os amigos em algum canto da vila, e em Pedro, tão longe, construindo móveis para estranhos enquanto João traía sua confiança. Como ele podia continuar assim, vivendo entre os irmãos e carregando esses segredos? João decidiu se afastar da praça, caminhando até a beira do rio Amazonas, onde o som do samba ficava mais distante, abafado pelo murmúrio da água. Ele se sentou numa pedra, olhando as águas escuras que refletiam as estrelas como um espelho quebrado. A brisa trazia o cheiro úmido da vegetação, misturado ao aroma doce. Ele pegou uma pedra e a jogou na água, observando os círculos se formarem e desaparecerem, como se pudesse jogar fora seus pensamentos. "O que eu fiz?" murmurou para si mesmo, a voz quase engolida pela correnteza. Ele sabia que estava preso numa rede que ele mesmo havia tecido, com Ana, Clara e Sofia, cada uma puxando-o para um lado, e ele sem forças para se soltar. Os dias seguintes foram uma batalha silenciosa. João continuava sua rotina, ajudando na roça dos pais, carregando sacos de cacau e consertando cercas, mas sua energia parecia se esgotar. Ele acordava com olheiras escuras, o corpo pesado, como se o peso de seus segredos estivesse sugando sua vitalidade. Sua mãe, Dona Rosa, notava a mudança, mas atribuía ao calor e ao trabalho. "Você está trabalhando demais, João. Descansa um pouco, meu filho", dizia ela. João apenas assentia, forçando um sorriso, mas por dentro sentia o coração apertado, como se estivesse sendo esmagado por uma força invisível. Ana continuava a chamá-lo para a roça, sempre com a desculpa de precisar de ajuda com os cacaus. Cada vez que João ia, os momentos entre eles se repetiam, como uma dança que ele não conseguia parar. Na casinha de madeira, sob a luz fraca das frestas, Ana o puxava para si, os olhos brilhando com uma mistura de desejo e solidão. "Você me faz sentir viva, João", dizia ela, a voz tremendo, e ele se deixava levar, mesmo sabendo que cada toque era um passo mais fundo no erro. Clara, no mercado, também encontrava formas de mantê-lo por perto. "Fica mais um pouco, João. Preciso de ajuda com essas caixas", dizia ela com um sorriso que escondia intenções. Atrás dos sacos de cacau, em momentos roubados entre os fregueses, eles se encontravam, os beijos dela ardentes como o sol do meio-dia. Sofia, ela chamava João para concertos no quintal, para carregar água ou simplesmente para conversar. "Você é o único que me entende, João", dizia ela enquanto regava as flores, o short curto revelando as pernas bronzeadas que brilhavam ao sol. Cada encontro com ela era uma explosão de energia, como se o mundo ao redor desaparecesse, deixando apenas o ritmo frenético dos corpos.
Mas depois, quando João voltava para casa, a culpa voltava, mais pesada que nunca, como uma tempestade que se forma sem aviso. Uma tarde, enquanto ajudava Ana na roça, João sentiu o corpo fraquejar. Ele estava cortando cacaus, o facão pesado em suas mãos, quando uma tontura o fez cambalear. Ana correu até ele, o rosto cheio de preocupação. João, você tá bem? Tá pálido, exclamou ela, segurando o braço dele. João respirou fundo, tentando se equilibrar. Tô bem, Ana. Só o calor, mentiu ele. Mas a verdade era que ele estava exausto, não só pelo trabalho, mas Ana o olhou nos olhos e por um momento ele viu algo além do desejo, uma tristeza profunda, como se ela também sentisse o peso do que estavam fazendo. Você precisa descansar, João. Não quero te ver assim, disse ela, a voz suave, mas carregada de emoção. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ele ficou deitado na rede no quintal, olhando o céu estrelado, ouvindo o canto dos grilos e o murmúrio distante do rio. Ele pensava em como tudo havia começado. Com um toque inocente, um olhar que prometia mais do que deveria. Ele pensava em Mateus, Lucas e Pedro, seus irmãos, que confiavam nele, que o viam como o caçula ingênuo da família. Como ele podia traí-los assim? E, no entanto, cada vez que Ana, Clara ou Sofia o chamavam, ele ia, como um barco levado pela correnteza, incapaz de resistir. Ele sabia que precisava parar, mas a ideia de se afastar delas parecia impossível. O carnaval estava cada vez mais próximo, e a vila inteira vibrava com os preparativos. As ruas se enchiam de bandeiras coloridas, e o som dos tambores ecoava dia e noite. João sabia que a festa traria todos juntos. Mateus, Lucas, Pedro, Ana, Clara, Sofia e ele, numa única praça, sob o mesmo céu. A ideia o enchia de pavor, como se o destino estivesse conspirando para expor seus segredos. Ele imaginava os olhares cruzados, as palavras não ditas, os sorrisos que escondiam verdades perigosas. Como ele poderia enfrentar seus irmãos, sabendo o que havia feito? E como poderia enfrentar Ana, Clara e Sofia, sabendo que cada uma delas carregava uma parte de sua alma? Numa manhã, enquanto ajudava a mãe a preparar cestas de cacau para o mercado, João sentiu o peso da culpa mais forte do que nunca. Dona Rosa, com seu jeito observador, parou o que estava fazendo e olhou para ele. Parece que está carregando um peso que não conta para ninguém, disse ela, os olhos gentis, mas cheios de preocupação. João desviou o olhar, fingindo se concentrar nos grãos. É nada, mãe. Só estou pensando no futuro, respondeu ele, a voz baixa. Dona Rosa suspirou, mas não insistiu. Então tá. Mas não esquece que a gente está aqui para você, tá? João assentiu, mas por dentro sentia o coração apertado, como se estivesse preso numa gaiola. Ele sabia que não podia contar a verdade, não para a mãe, não para ninguém. Mas o peso de seus segredos estava começando a esmagá-lo, e ele se perguntava quanto tempo poderia aguentar antes que tudo desmoronasse. Enquanto separava os grãos de cacau, ele olhou para o horizonte onde o rio Amazonas brilhava sob o sol, suas águas calmas escondendo a força da correnteza abaixo. Ele se levantou, limpando as mãos na calça, e decidiu caminhar até a margem do rio, precisando com cada passo. O som dos tambores do carnaval parecia crescer, como um aviso de que algo grande e talvez perigoso estava por vir. O som dos tambores do carnaval parecia pulsar no peito de João, enquanto ele caminhava lentamente para longe do rio Amazonas, deixando para trás o brilho prateado das águas sob o sol. A vila estava viva, vibrando com os preparativos para a grande festa, que transformaria as ruas de terra em um palco de cores, danças e risadas. Mas para João, cada batida do tambor era como um lembrete do peso que carregava, um fardo feito de segredos que ele havia tecido com Ana, Clara e Sofia. Ele limpou as mãos na calça, ainda sentindo o cheiro doce do cacau agarrado à pele, e respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que agitava sua mente. A culpa era como uma sombra que o seguia, crescendo a cada passo, mas a vila, com sua energia contagiante, parecia deter. A praça central estava irreconhecível, adornada com bandeiras coloridas que tremulavam ao vento e lanternas de papel que lançavam um brilho quente sobre a multidão.
O aroma de milho assado, carne grelhada e caipirinha misturava-se no ar, criando uma sinfonia de cheiros que fazia o estômago roncar e o coração acelerar. As pessoas dançavam em círculos, os pés descalços batendo na terra ao ritmo do samba, enquanto crianças corriam com fitas coloridas amarradas nos pulsos. João tentou se misturar à multidão, mantendo a cabeça baixa, mas seus olhos eram atraídos inevitavelmente para as figuras que ele mais temia encontrar. Ana estava lá, perto de uma barraca de doces, conversando com uma vizinha, mas seus olhos vagavam, como se procurassem algo, ou alguém. Clara, atrás de sua barraca, servia caipirinhas com um sorriso que encantava os fregueses, mas quando olhou para João, o sorriso ganhou. Sofia, no centro da praça, dançava com um grupo de amigas, o corpo movendo-se com uma energia que parecia incendiar o ar ao redor. João sentiu o peito apertar, como se uma corda invisível estivesse sendo puxada ao redor de seu coração. Ele queria desaparecer, mas a multidão o empurrava para frente e logo ele estava no meio da festa, cercado por risadas e música. Mateus apareceu batendo em seu ombro com uma força que quase o desequilibrou. João, meu irmão, tá na hora de aproveitar, né? Nada de ficar com essa cara de quem perdeu o barco, disse ele rindo alto, o rosto bronzeado brilhando de suor. João forçou um sorriso, mas a presença do irmão só aumentava o peso em seu peito. Ele olhou para Ana, que agora estava ao lado de Mateus, o braço dela roçando no do marido, mas os olhos dela encontraram os de João por um instante. Carregados, Clara se aproximou, segurando um copo de caipirinha, o sorriso tão brilhante quanto as lanternas que iluminavam a praça. Ei, João, toma um gole para relaxar. Você tá parecendo um bicho assustado, brincou ela, entregando o copo. Seus dedos roçaram os dele, um toque tão leve que poderia passar despercebido, mas que fez o coração de João disparar. Ele tomou um gole, o álcool queimando a garganta, mas não conseguia tirar os olhos dela. Clara se inclinou, sussurrando ao ouvido dele, disfarçada pelo barulho da festa. Você vem me ajudar na barraca mais tarde, tá? Preciso de você. A voz dela era doce, mas carregada de uma promessa que João conhecia bem demais. Ele assentiu, sem confiar na própria voz, e Clara voltou para a barraca, o balanço dos quadris como uma dança que ele não conseguia ignorar. Sofia, ainda dançando, avistou João e acenou, chamando-o com um gesto. Não vai ficar só olhando, né? Gritou ela rindo, enquanto girava ao som do samba, os cabelos curtos voando ao redor do rosto. João hesitou, mas a multidão o empurrou para frente e ele acabou no meio do círculo de dança, tentando acompanhar os passos de Sofia. Ela segurou as mãos dele, puxando-o para mais perto, o corpo dela movendo-se com uma energia que parecia impossível resistir. Você precisa se soltar, João. Deixa a música te levar, disse ela, os olhos brilhando com uma mistura de alegria e algo mais, algo que lembrava João dos momentos que haviam compartilhado na casa de madeira. Ele tentou sorrir, mas sentia o peso dos olhares, de Ana, de Clara e agora de Sofia, como se fossem correntes invisíveis. A noite avançava e a festa ficava mais intensa, com o samba acelerando e as pessoas se entregando à dança como se o mundo fosse acabar ao amanhecer. João, porém, ele tentou se concentrar na música, nas risadas, no calor da caipirinha que ainda queimava em sua garganta, mas a presença de Ana, Clara e Sofia era como uma sombra que o perseguia. Ele viu Lucas, seu segundo irmão, rindo alto com um grupo de amigos, segurando uma garrafa de cerveja. João se aproximou, tentando parecer natural, mas Lucas o puxou para um abraço. Meu caçula, tá aproveitando a festa? Ou tá pensando na vida de novo? Brincou ele, sem perceber o turbilhão que agitava a mente de João. O jovem forçou uma risada, mas quando olhou para Clara, que agora atendia outro freguês, viu um brilho nos olhos dela que o fez congelar. Ela sorriu, um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra, e João sentiu o chão tremer sob seus pés. Num momento de distração, enquanto ajudava Clara a arrumar a barraca, João deixou um copo escorregar das mãos e o vidro se espatifou no chão.
Clara riu, mas tá avoado, hein, João? O que tá te distraindo tanto? Perguntou ele, o tom meio brincalhão, meio sério. João sentiu o sangue gelar, o coração disparando como se tivesse sido pego em flagrante. Ele murmurou uma desculpa, pegando os cacos do copo com mãos trêmulas, enquanto Clara disfarçava, voltando a atender os fregueses com seu sorriso encantador. Mas o olhar de Lucas ficou em João por um segundo a mais, como se ele tivesse percebido algo que não dizia. Desesperado por um momento de paz, João se afastou da praça, caminhando até a margem do rio, onde a música do samba era apenas um eco distante. Ele se sentou na grama, o cheiro úmido da vegetação misturando-se ao aroma doce das flores que cresciam ali. As águas do Amazonas brilhavam sob a luz da lua, refletindo o céu estrelado como um espelho. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas a imagem de cada uma delas havia deixado uma marca em sua alma, mas também uma cicatriz que ele não sabia como curar. Ele pensava em seus irmãos, em como eles confiavam nele, em como ele os traía a cada momento que passava com suas esposas. Eu preciso parar, sussurrou para si mesmo, a voz quase engolida pelo som do rio. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele sabia que a tentação era forte, como o canto de uma sereia que o puxava para o fundo. De repente, ele ouviu passos leves na grama e o coração disparou. Ele virou a cabeça e viu Ana se aproximando, a blusa leve balançando ao vento, os cabelos soltos caindo sobre os ombros como uma cascata escura. Ela se sentou ao lado dele, sem dizer uma palavra, e olhou para o rio, os olhos brilhando com o reflexo da lua. Você também não está conseguindo ficar na festa, né? Perguntou ela, a voz suave, mas carregada de uma emoção que João reconhecia. Ele assentiu, incapaz de encontrar palavras. Ana suspirou. Às vezes, sinto ele tão vazio, João. O Mateus está sempre tão ocupado e eu só quero sentir algo de verdade. Antes que João pudesse responder, Ana se inclinou, o rosto tão perto que ele podia sentir o calor da respiração dela. Os olhos dela, profundos como o próprio rio, pareciam pedir algo que ele não sabia se podia dar. Ela tocou o braço dele, os dedos quentes e macios, e o puxou para mais perto. Num impulso, João se deixou levar e eles se beijaram, um beijo que era ao mesmo tempo familiar e novo, como voltar a um lugar que ele jurara abandonar. O som do rio e o eco distante do samba pareciam desaparecer, deixando apenas o calor dos corpos e o peso de mais um momento que ele sabia que não deveria ter vivido. Quando se afastaram, Ana olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas que não caíam. Isso não pode continuar, João, disse ela, a voz tremendo. João sentiu o coração apertar, a culpa agora mais pesada que nunca, como se o rio pudesse engoli-lo inteiro. Ele queria dizer algo, prometer que tudo ficaria bem, mas as palavras não vinham. Ana se levantou, alisando a blusa com mãos trêmulas, e caminhou de volta para a praça, deixando João sozinho na margem do rio. Ele ficou ali, olhando as águas escuras, o corpo ainda quente do toque dela, mas a mente gelada pelo medo do que poderia acontecer se seus segredos viessem à tona. O som do samba ao longe parecia chamá-lo de volta, mas ele permaneceu sentado, as mãos cerradas, tentando encontrar uma saída para o labirinto que ele mesmo havia criado. A margem do rio Amazonas parecia um refúgio silencioso, com suas águas escuras refletindo o brilho da lua como um espelho de segredos. João permanecia sentado na grama, as mãos cerradas com tanta força que as unhas cravavam nas palmas, como o eco distante do samba ainda pulsava na vila, mas ali, na solidão da noite, o som parecia um chamado que ele não queria atender. O toque de Ana ainda queimava em sua pele e as palavras dela, "Isso não pode continuar, João", ecoavam em sua mente, misturando-se com a lembrança dos momentos com Clara e Sofia. Ele sentia como se estivesse preso numa correnteza, sendo puxado para um abismo que ele mesmo havia cavado. O rio, com sua calma enganadora, parecia zombar dele, sussurrando que não havia como escapar do que ele havia começado. João levantou-se, o corpo pesado como se carregasse o peso de toda a vila.
Ele caminhou de volta para casa, os pés arrastando na trilha de terra vermelha, o cheiro úmido das cacaueiras enchendo o ar. A vila dormia, exceto pelo brilho das lanternas na praça e pelo som abafado dos tambores, que agora, ao chegar em casa, ele se jogou na rede do quintal, olhando o céu estrelado, tentando encontrar respostas nas constelações. Mas tudo o que via era a imagem de seus irmãos e Mateus com sua força tranquila, Lucas com seu riso fácil, Pedro com sua dedicação incansável e a traição que ele havia cometido contra cada um deles. Ele sabia que não podia continuar assim, correndo de uma casa para outra, de um segredo para outro, como um barco perdido na tempestade. Na manhã seguinte, o sol nascia com uma promessa de calor intenso, tingindo o céu de dourado e vermelho. João acordou com os olhos pesados, as olheiras mais profundas do que nunca, como se a noite tivesse deixado marcas visíveis de sua luta interna. Ele ajudou a mãe a preparar o café, o aroma forte enchendo a cozinha simples, mas sua mente estava longe, perdida nas águas turvas de seus pensamentos. Dona Rosa, com seu olhar perspicaz: João, meu filho, você tá com uma cara que parece que não dormiu nada, disse ela enquanto servia uma xícara de café preto. Tá na hora de você achar um rumo, parar de ficar avoado assim. João tomou um gole, sentindo o líquido quente queimar a garganta, e assentiu, sem coragem de olhar nos olhos da mãe. Tô pensando nisso, mãe, murmurou ele, a voz quase inaudível. A ideia de deixar a vila começou a tomar forma em sua mente, como uma semente que finalmente encontra solo fértil. Ele sabia que, se ficasse, continuaria preso na rede de segredos com Ana, Clara e Sofia. Cada olhar delas, cada toque, era como uma corda que o puxava para baixo, e ele não tinha forças para resistir. Mas partir significava deixar para trás tudo o que conhecia. Os campos de cacau, o rio Amazonas, a casa dos pais, os irmãos. Ainda assim, parecia a única saída, a única forma de proteger a família que ele amava. Mesmo ele pensou num X-workshop de carpintaria numa cidadezinha a algumas horas de barco, onde Pedro já havia trabalhado. Talvez lá ele pudesse aprender um ofício, construir algo com as próprias mãos. Algo que não fosse feito de mentiras. Naquela tarde, enquanto o sol queimava o céu, João tomou coragem e foi até a casa dos pais. Dona Rosa estava no quintal, separando grãos de cacau, e o pai, seu Manuel, consertava uma cerca com a mesma paciência de sempre. João respirou fundo, o coração batendo forte, e disse: Mãe, pai, quero ir para outra cidade. Quero aprender carpintaria como o Pedro. Quero construir uma vida nova, longe de erros. As palavras saíram mais firmes do que ele esperava, mas por dentro ele tremia, como se estivesse confessando algo sem dizer tudo. Seu Manuel parou, o martelo ainda na mão, e olhou para o filho com olhos que misturavam orgulho e preocupação. Você cresceu, João. Se é isso que quer, vá. Mas viva direito, meu filho. Dona Rosa, com lágrimas nos olhos, segurou a mão dele. Vai, mas não esquece da gente, tá? Volta para nos visitar. João assentiu, sentindo um nó na garganta. Ele sabia que não podia contar a verdade, mas a decisão de partir parecia aliviar um pouco o peso em seu peito, como se o rio tivesse finalmente cedido e deixado o barco seguir em frente. Antes de deixar a vila, ele precisava se despedir, não só dos pais, mas também de Ana, Clara e Sofia. A ideia o aterrorizava, mas ele sabia que precisava fechar aquele capítulo, mesmo que doesse como uma ferida aberta. Ele começou por Ana, pedalando até a roça de Mateus numa manhã em que o céu estava coberto por nuvens pesadas, prometendo chuva. Ana estava lá, colhendo cacaus com movimentos lentos, como se carregasse o mesmo peso que João. Quando o viu, ela parou, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e tristeza. João, você está mesmo indo embora? Perguntou ela. Ele assentiu, incapaz de encontrar palavras que não machucassem. Ana se aproximou, o cheiro doce do cacau misturando-se ao perfume suave dela, e o abraçou, o corpo quente contra o dele. Você me trouxe um pouco de vida, João, sussurrou ela, os olhos úmidos, mas talvez seja melhor assim. Ela o beijou, um beijo lento e cheio de despedida, como se estivesse selando algo que nunca mais voltaria,
João se afastou, o coração apertado, e murmurou: "Cuida de você, Ana." Ela assentiu, virando-se para os cacaus como se quisesse esconder as lágrimas. No mercado, João encontrou Clara atrás da barraca, pesando mangas para uma freguesa. Quando ela o viu, o sorriso habitual hesitou e seus olhos castanhos se encheram de uma sombra que ele não conhecia. "Você vai mesmo, João?" perguntou ela, a voz baixa para que ninguém ouvisse. Ele confirmou com Clara pegou uma pequena pulseira de contas coloridas, um presente simples que ela mesma havia feito, e colocou na mão dele. "Para você lembrar da vila e de mim", disse ela com um sorriso triste. João guardou a pulseira no bolso, prometendo a si mesmo que nunca a usaria, mas também que nunca a jogaria fora. "Obrigado, Clara. Se cuida", disse ele, a voz rouca antes de se afastar, o som do mercado ficando para trás. Por fim, João foi até a casa de Sofia. Ela estava no quintal, regando as flores, o short curto e a regata deixando à mostra a pele bronzeada que brilhava sob o sol. Quando o viu, ela largou a mangueira e correu para abraçá-lo, o corpo quente e familiar. "Você tá indo de verdade, João?" perguntou ela, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e mágoa. Ele assentiu, e Sofia riu, tentando esconder a emoção. "Você vai aprender a dançar samba lá fora?" Ela o abraçou novamente, o aperto forte, como se quisesse guardar um pedaço dele. João sentiu o coração doer, mas também uma leveza que não sentia há semanas. "Não vou esquecer, Sofia", disse ele antes de se despedir, deixando-a no quintal com suas flores. Na manhã seguinte, João estava no porto da vila, com uma mochila velha nas costas e o coração dividido entre alívio e saudade. O barco que o levaria para a cidadezinha, onde aprenderia carpintaria, balançava suavemente na água, o motor ronronando como um convite para um novo começo. Ele olhou para trás, vendo a vila com suas cacaueiras, suas casas de madeira e o rio Amazonas, que parecia guardar todos os seus segredos. Dona Rosa e seu Manuel estavam lá, acenando, os olhos úmidos mas orgulhosos. Ana, Clara e Sofia não apareceram. Ele subiu no barco, sentindo o balanço das águas sob seus pés, e olhou uma última vez para a vila, o peito apertado com a promessa de um recomeço, mas também com a certeza de que nunca esqueceria o que deixava para trás. O barco balançava suavemente nas águas do rio Amazonas, levando João para longe da vila, onde o horizonte se abria como uma promessa de renovação. Ele estava de pé na proa, a mochila velha pendurada nos ombros, sentindo a brisa úmida acariciar seu rosto enquanto a vila, com suas cacaueiras e telhados de barro, desaparecia lentamente na curva do rio. O ronco do motor era um murmúrio constante, misturado ao som da água batendo contra o casco, e João, com o peito ainda apertado pela despedida, sentia uma leveza que não experimentava há meses. A imagem de Ana, Clara e Sofia, com seus olhares carregados de segredos, ainda pairava em sua mente, mas o movimento do barco parecia levar embora, pouco a pouco, o peso daquele. Ele segurava a pulseira de contas que Clara lhe dera, os dedos traçando as pequenas esferas coloridas, como se pudesse guardar a vila inteira naquele objeto. A cidadezinha para onde João se dirigia ficava a algumas horas de barco, um lugar pequeno, mas vibrante, conhecido por suas oficinas de carpintaria e pelo mercado que atraía comerciantes de toda a região. Quando o barco finalmente atracou, o sol já estava alto, lançando um brilho quente sobre as ruas de paralelepípedos e as casas pintadas de cores vivas. João desembarcou, os pés firmes no cais de madeira, e respirou fundo, o ar carregado com o cheiro de serragem e café fresco. Ele encontrou a oficina de seu Antônio, um carpinteiro respeitado que Pedro mencionara uma vez. A oficina era um galpão amplo, com tábuas empilhadas em um canto e o som constante de martelos e serras enchendo o ar. Seu Antônio, um homem de pele curtida e olhos atentos: "Você é o irmão do Pedro, né? Ele disse que você é trabalhador. Vamos ver do que é capaz", disse ele com um sorriso que misturava desafio e confiança. João começou a trabalhar na oficina no dia seguinte,
aprendendo a manejar as ferramentas com paciência, sentindo o cheiro forte da madeira recém-cortada e o peso das tábuas em suas mãos. O trabalho era árduo, mas trazia uma clareza que ele não sentia há muito tempo. Cada prego que martelava, cada corte que fazia, parecia ajudá-lo a construir algo novo, não só na madeira, mas dentro de si mesmo. Ele se jogava no aprendizado com uma determinação silenciosa, como se quisesse provar para si e para os outros que podia ser mais do que o jovem perdido da vila. Foi na oficina que ele conheceu Marina, a filha de seu Antônio. Ela tinha 19 anos, uma presença que parecia iluminar o galpão, com cabelos castanhos longos que caíam em ondas suaves até a cintura e olhos que brilhavam. Marina era diferente das mulheres que João conhecera na vila. Não havia nela a suavidade melancólica de Ana, a chama sedutora de Clara ou a energia selvagem de Sofia. Ela era calma, com um sorriso que parecia genuíno, sem segundas intenções e uma maneira de falar que misturava doçura com uma pitada de humor. Ela ajudava na oficina, anotando pedidos, organizando as ferramentas e, às vezes, cortando madeira com uma precisão que surpreendia João. No começo, João via Marina apenas como uma colega de trabalho, alguém que tornava os dias na oficina mais leves com suas conversas sobre o tempo, os clientes ou as histórias da cidadezinha. Mas ela parecia notá-lo de uma forma que ele não esperava. "Você trabalha com vontade, João? Parece que está construindo mais do que móveis", disse ela uma tarde, enquanto entregava uma garrafa d'água para ele. João riu, limpando o suor da testa. "Tô só tentando." Ela sorriu, os olhos brilhando com uma curiosidade que o deixava desconcertado. "Você vai longe, João. Só precisa acreditar nisso." Com o passar das semanas, João e Marina começaram a se aproximar. Ela o chamava para descansar à sombra de uma mangueira atrás da oficina, onde conversavam sobre coisas simples. Os barcos que passavam pelo rio, as festas da cidadezinha, os sonhos que cada um guardava. Marina contava que queria abrir uma loja de móveis artesanais, algo que unisse o trabalho do pai com seu próprio toque criativo. "Quero fazer coisas que as pessoas olhem e sintam algo, sabe?", disse ela enquanto arrancava uma folha da mangueira e a girava entre os dedos. João ouvia, fascinado pela forma como ela falava com paixão, sem o peso das sombras que ele carregava. Uma tarde, enquanto varriam o galpão após um dia longo, uma chuva repentina caiu. João e Marina correram para se abrigar sob o telhado da oficina, rindo enquanto a água escorria pelos cabelos dela, formando gotas que brilhavam como pérolas. "Você já dançou na chuva, João?", perguntou ela, os olhos brilhando com um convite brincalhão. Antes que ele pudesse responder, ela o puxou para fora, girando sob a chuva como se fosse uma dança. João, hesitante no começo, acabou rindo e seguindo o ritmo dela, os pés chapinhando nas poças. Foi um momento leve, puro, diferente de tudo o que ele havia vivido na vila. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o coração leve, como se a chuva pudesse lavar as cicatrizes de seus erros. Com o tempo, João percebeu que seus sentimentos por Marina eram diferentes. Não havia a urgência ardente que sentira com Ana, Clara e Sofia, mas uma calma que o fazia querer estar ao lado dela. Ouvir uma noite, enquanto caminhavam às margens do rio após o trabalho, Marina parou e olhou para ele, o rosto iluminado pela luz suave da lua. "João, eu gosto de você. Não é só por você ser bom no que faz. É por quem você é", disse ela, a voz firme, mas com um leve tremor de vulnerabilidade. João sentiu o coração disparar, mas não com o peso da culpa, e sim com uma esperança que ele não sabia que ainda podia sentir. "Eu também gosto de você, Marina", respondeu ele, segurando a mão dela, os dedos dela quentes e macios entre os seus. Os meses seguintes foram como uma nova página para João. Ele e Marina começaram a namorar, com encontros simples que enchiam seus dias de alegria. Eles passeavam de bicicleta pelas ruas da cidadezinha, parando para tomar suco de caju em barracas à beira do rio, ou sentavam-se sob as estrelas, compartilhando sonhos e risadas. Marina trouxe para João uma paz que ele não conhecia,
uma sensação de que ele ainda pensava na vila, nos irmãos, em Ana, Clara e Sofia, mas as memórias pareciam distantes, como um sonho que se dissipa ao amanhecer. Depois de quase um ano na cidadezinha, João decidiu que era hora de levar Marina para conhecer sua família. Ele queria mostrar a ela a vila onde crescera, as cacaueiras que moldaram sua infância, o rio que guardava seus segredos. Mas a ideia de voltar também o enchia de apreensão. Como seria enfrentar Mateus, Lucas e Pedro, sabendo o que havia feito? E como seria ver Ana, Clara e Sofia novamente, depois de tudo? Ele respirou fundo, segurando a mão de Marina enquanto preparavam a viagem, sentindo que, com ela ao seu lado, talvez pudesse enfrentar o passado. A viagem de barco de volta à vila foi tranquila, com o rio Amazonas refletindo um céu limpo e azul. Marina, sentada ao lado de João, apontava para os pássaros que voavam sobre as árvores. Quando o barco atracou no porto da vila, João sentiu o coração apertar, mas a mão de Marina na sua lhe deu coragem. Eles caminharam pelas trilhas de terra vermelha, passando pelas cacaueiras que brilhavam sob o sol até chegarem à casa dos pais. Dona Rosa e seu Manuel receberam Marina com abraços calorosos, os olhos brilhando de orgulho. "Você trouxe uma moça tão boa, João", disse Dona Rosa, enquanto servia um prato de peixe assado para o almoço. Seu Manuel apenas sorriu, batendo no ombro do filho. "Tá vendo, meu filho? Sabia que você ia encontrar seu caminho." Mateus, Lucas e Pedro também estavam lá, rindo e brincando com João como nos velhos tempos. "O caçula finalmente cresceu", disse Lucas, levantando uma garrafa de cerveja em um brinde. João riu, mas seus olhos procuravam Ana, Clara e Sofia, que haviam chegado para o almoço. Ana estava mais quieta, os olhos evitando-os. Clara, com seu charme habitual, abraçou Marina, mas seu olhar para João era carregado de uma nostalgia que ele reconhecia. Sofia, fiel ao seu jeito, brincou com Marina, elogiando seu vestido, mas havia uma sombra em seu sorriso, como se ela também sentisse o peso do passado. João sentiu o coração apertar, mas a presença de Marina ao seu lado era como um farol, guiando-o para fora da escuridão. Naquela noite, enquanto a vila se preparava para mais uma festa de carnaval, João e Marina caminharam até a praça, onde as lanternas já brilhavam e o som do samba começava a ecoar. Ele olhou para Marina, que dançava ao seu lado, os cabelos soltos voando ao vento, e sentiu uma paz que não conhecia há muito tempo. Pela primeira vez, ele se sentiu livre do peso de seus segredos, como se o passado fosse apenas uma sombra que não podia mais alcançá-lo. Ele segurou a mão de Marina, sentindo o calor dos dedos dela, e sorriu, sabendo que com ela as lanternas coloridas tremulavam na praça da vila, lançando um brilho quente sobre a multidão que dançava ao som do samba, como se a noite fosse um convite para esquecer as dores e abraçar a vida. João segurava a mão de Marina, sentindo o calor suave dos dedos dela entre os seus, enquanto ela girava ao ritmo da música, o vestido leve flutuando como uma nuvem ao redor de suas pernas. O sorriso dela, puro e cheio de vida, era como uma brisa fresca que afastava as sombras do passado de João. Ele olhava para a vila, com suas cacaueiras ao longe e o rio Amazonas brilhando sob a luz da lua, e sentia uma paz que não conhecia há muito tempo. A presença de Marina ao seu lado era um lembrete de que ele havia encontrado um novo caminho, um que não era mais guiado por segredos ou culpas, mas por algo verdadeiro. A festa de carnaval estava no auge. Com os tambores, João e Marina haviam voltado para a celebração do noivado deles, um momento que marcava não apenas o amor que compartilhavam, mas também a decisão de João de deixar o passado para trás. A praça estava cheia de rostos familiares, vizinhos, amigos, sua família, todos reunidos para celebrar. Dona Rosa e seu Manuel dançavam juntos, perto de uma barraca de milho assado, rindo como jovens apaixonados, enquanto Mateus, Lucas e Pedro brindavam com cervejas, suas vozes altas misturando-se ao som da música. João sentia o coração aquecido ao ver os irmãos, mas uma parte dele ainda temia o momento em que seus olhos encontrariam os de Ana, Clara e Sofia. Elas estavam lá, cada uma em seu canto da praça, como estrelas distantes, orbitando o mesmo céu. Ana com um vestido azul que realçava a suavidade de sua figura,
Conversava com um grupo de mulheres, mas seus olhos ocasionalmente cruzavam com os de João, carregados de uma serenidade. Clara, atrás de sua barraca, servia caipirinhas com o mesmo charme de sempre, mas havia uma suavidade nova em seu sorriso, como se ela tivesse encontrado uma forma de seguir em frente. Sofia, dançando com um grupo de amigas, movia-se com a energia de sempre, mas quando olhou para João, seu sorriso era mais contido, como se reconhecesse que o tempo deles havia ficado para trás. João respirou fundo, apertando a mão de Marina, que parecia alheia às sombras que ele carregava. Ela o puxou para a pista de dança, rindo enquanto tentava ensinar-lhe os passos do samba. Você precisa se soltar, João. Não dá para viver só na carpintaria, brincou ela, os olhos brilhando como o reflexo do rio sob o sol. João riu, deixando-se levar pelo ritmo, sentindo o peso do passado se dissipar a cada passo. Ele olhou para Marina, para o brilho genuíno em seu rosto, e soube que havia feito a escolha certa. A vila, com seus segredos e memórias, era parte dele. Mas no final da noite, quando a música desacelerou e as lanternas começaram a apagar, Ana se aproximou de João e Marina. Ela segurava um copo de suco de caju, o vestido azul balançando suavemente ao vento. João, Marina, vocês formam um casal lindo, disse ela, a voz calma, mas com uma sinceridade que tocou João profundamente. Cuida bem dela, João. Ela merece alguém como você. Havia uma nota de despedida nas palavras dela, como se ela estivesse finalmente liberando o passado. João assentiu, os olhos encontrando os dela por um instante. Obrigado, Ana. Vou fazer o meu melhor, respondeu ele, a voz firme, mas carregada de gratidão. Clara veio em seguida com seu sorriso que ainda tinha o poder de iluminar qualquer canto. Ela abraçou Marina, o perfume doce dela enchendo o ar, e virou-se para João. Você cresceu, caçula. Tô orgulhosa de você, disse ela. Ela entregou a Marina um pequeno colar de contas, um presente simples, mas feito com cuidado, para trazer sorte ao casal. Acrescentou ela antes de se afastar, o sorriso escondendo qualquer traço do que haviam compartilhado. João sentiu um aperto no peito, mas também um alívio, como se uma porta antiga estivesse finalmente se fechando. Sofia foi a última a se aproximar, com seu jeito descontraído e um brilho travesso nos olhos. Ela deu um tapa leve no ombro de João, rindo. Tá vendo, João? Eu disse que você tinha jeito para dançar, brincou ela antes de abraçar Marina. Cuida desse menino, tá? Ele é especial. Havia uma ternura nas palavras dela, mas também uma aceitação, como se ela soubesse que o tempo deles havia passado. João sorriu, agradecendo com um aceno, e sentiu o coração mais leve, como se o último peso tivesse sido levantado. Os meses seguintes, eles se casaram numa cerimônia simples na praça da vila, sob a sombra de uma mangueira centenária, com o som do rio Amazonas ao fundo e o aroma de cacaus enchendo o ar. Marina estava radiante num vestido branco, os cabelos soltos caindo como uma cascata, e João, num terno simples, não conseguia tirar os olhos dela. A família estava toda lá, rindo e brindando, enquanto a vila celebrava com música e dança. Ana, Clara e Sofia estavam presentes, cada uma com seu próprio sorriso, cada uma carregando suas próprias memórias, mas sem deixar que o passado ofuscasse o presente. Com o tempo, João e Marina construíram uma vida juntos na cidadezinha onde ele aprendera carpintaria. Eles abriram uma pequena loja de móveis artesanais, onde Marina colocava seu toque criativo em cada peça, e João trabalhava com uma dedicação que surpreendia até seu Antônio. A casa deles, pequena, mas cheia de calor, primeiro veio um menino, Miguel, com os olhos brilhantes de Marina, e depois uma menina, Clara, com o sorriso tímido de João. Cada noite, quando se sentavam para jantar, com o aroma de peixe assado e o som do rádio tocando samba ao fundo, João sentia uma plenitude que nunca imaginara possível. Os irmãos de João também encontraram seus próprios caminhos. Mateus e Ana aprenderam a reacender a chama de seu casamento, trabalhando juntos nas cacaueiras e encontrando tempo para conversar à beira do rio. Lucas, com o apoio de Clara, reduziu as noites de bebida e passou a valorizar mais os momentos com a esposa, ajudando-a na barraca do mercado com um novo entusiasmo. Pedro e Sofia, com sua energia incansável,
construíram uma família pequena, com um menino que herdara o riso travesso da mãe. As 3 irmãs, Ana, Clara e Sofia, nunca falaram do passado, e João também guardou aqueles segredos, como pedras no... A vida na vila continuou, com suas cacaueiras, suas festas de carnaval e o rio Amazonas que seguia seu curso, indiferente às histórias humanas. João, agora um homem, olhava para trás e via seu passado como um sonho distante. Algo que moldara quem ele era, mas que não definia quem ele se tornara. Ele aprendera que a juventude pode levar a erros, mas a coragem de mudar e assumir responsabilidade traz paz. A vida é como o rio, pensou ele, enquanto segurava a mão de Marina numa noite tranquila, olhando as estrelas. Às vezes, te puxa para baixo, mas se você nadar com força, encontra a margem. Obrigado por acompanhar essa história até aqui. A jornada de João nos ensina que todos podemos tropeçar, mas o que importa é a coragem de se levantar e seguir em frente. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias que mexem com o coração. Deixe seu comentário contando o que achou. Até a próxima e que sua vida seja cheia de luz e novos começos.